A sabedoria não é natural, não se nasce com ela. É preciso ensinar o discípulo a buscá-la, a sabedoria. Há pessoas que são sábias e outras que são nécias. O Salomão usa muito da Bíblia nos livros de Provérbios e Eclesiastes, livros de sabedoria, para falar sobre as diferenças entre uma pessoa adulta, sábia e uma nécia. É muito diferente e sempre vão existir pessoas assim. Mas a sabedoria não nasce com a pessoa, ela precisa ser aprendida e desenvolvida. Sabedoria não é conhecimento. A pessoa pode estudar muito, ler muito, guardar muitos conhecimentos na cabeça e ser um nécio nas suas decisões. O próprio conhecimento religioso também não ajuda. Há pessoas que conhecem muito da Bíblia e são nécios na sua prática. Eles não aplicam aquilo que eles recebem na Bíblia, a sua vida prática, o dia a dia. E assim, em todas as áreas, há pessoas que são cientistas muito conhecedores de uma determinada área de ciências e são nécios na sua vida, são loucos, pessoas que não se controlam, são pessoas péssimas na convivência. Em todas as áreas e na religião também isso acontece. Sabedoria não é natural, não se nasce com ela. É necessário desenvolvê-la e a gente tem que aprender. Mas também não se aprende sozinho. Alguém tem que ensinar, tem que nos encaminhar. A sabedoria, na verdade, é um caminho. E esse caminho, grande parte dos crentes não segue. O caminho da sabedoria. O Jó era uma pessoa reta, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas precisava aprender muito de sabedoria. E naquela luta que ele passou e ficou registrada na Bíblia para nosso ensino, ele aprendeu muito. Ao final, Deus apareceu para ele e ele se rendeu ao Senhor e Deus fez com que o final da vida dele fosse maravilhoso. E ele reconhece isto. Eu andava de qualquer jeito e não sabia muita coisa, mas eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Então, tudo isso para mim agora é maravilhoso e o final da vida dele foi melhor ainda. Tudo isso está ao nosso alcance, ao meu, ao seu alcance. No capítulo 28, Jó fala de uma maneira muito bonita, poética, sobre as minas de coisas preciosas, ouro, prata, metais preciosos que se procuram na terra, no subsolo. E os homens são capazes de grandes obras atrás daquilo que tem valor, atrás do petróleo, atrás do ouro, atrás do fosfato, agora de terras raras. São certos metais que têm grande valor nos dias de hoje. E os homens procuram essas coisas e são capazes de investir muito, gastar dinheiro, muito trabalho para procurar essas coisas. E o Jó faz uma comparação. E a sabedoria? Como a gente acha? Onde ela está? De onde vem a sabedoria? E ele mesmo diz no capítulo 28 do livro de Jó que a sabedoria está encoberta aos olhos de todo ser vivente. Não está no abismo, em qualquer caminho, não está nos ares.
Onde está então a sabedoria? Ele lembra que a sabedoria foi criada por Deus e há um segredo. Como a gente conseguir sabedoria? Então ele conclui isto e deixa para nós o que Salomão também entendeu: o temor do Senhor é a sabedoria, o Jó diz. E o Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque a própria sabedoria é o caminho para se adquirir mais sabedoria. E o apartar-se do mal é o verdadeiro entendimento. O temor do Senhor, que muitos crentes não têm. Há pessoas que são atraídas para a igreja por motivos vários, porque vai melhorar de vida, porque vão buscar uma prosperidade desejável, porque eles vão encontrar um casamento na igreja, porque eles querem deixar a bebida, porque eles querem melhorar de vida. Há pessoas que vão para a igreja por razões várias, mas poucos recebem o discipulado que ensina o temor a Deus. Eu fico muito triste, revoltado, chateado com crentes velhos que não têm temor a Deus. Eles brincam com as coisas de Deus. Quando vão a um culto, uma reunião na igreja, eles às vezes não levam Bíblia, vão vestidos de qualquer maneira, não chegam na hora, e se chegam na hora ficam conversando, batendo papo, não valorizam a reunião porque eles já estão acostumados com isto, e eles não têm respeito ao ambiente, eles não têm reverência para com Deus e dão esse mau testemunho para os demais. É algo que se traduz em mau testemunho para os novos que não aprendem o caminho certo. Se há um culto a Deus, há uma hora de começar, quem ama a Deus e tem temor a Deus se esforça por chegar antes, preparar o seu coração para que quando começar ele já esteja compenetrado e buscando a Deus em espírito. Mas o crente velho, de qualquer jeito, não valoriza isto, o temor a Deus. Ele não está ali propriamente por causa de Deus. Ele sabe que Deus pode estar ali, mas ele está vendo pessoas, reuniões, músicas, som, critica isso, fala mal daquilo, se levanta para fazer isso ou aquilo. Ele não tem o temor, a presença de Deus. Esse temor nós vamos desenvolver, nem que seja uma reunião entre 2 e 3. No discipulado, no início da caminhada cristã, nós vamos desenvolver esse temor a Deus na vida do novo. Ele diz, não chegou ninguém ainda. A gente diz, meu irmão, Jesus já chegou aqui, através do Espírito Santo, e ele já está nos esperando. Você sabia disso? Então, o que o senso comum pensa, a reunião não começou ainda, está atrasado, mas os irmãos não chegaram, então vamos continuar batendo papo. Não, meu irmão, Deus está aqui. Por causa da presença de Deus, nós temos uma atitude de temor a Deus, de reverência. Isso precisa ser ensinado desde o início. E não é pela quantidade de pessoas ou pela formalidade da reunião que nós vamos desenvolver o respeito, o temor a Deus. É por causa da presença de Deus que nós vamos estar ali em atitude de reverência. Você entende? E a conclusão, então, que o Jó chega e que o Salomão também chegou, é que precisa ser ensinado. Ninguém nasce com isto. As crianças precisam aprender que na igreja convém uma atitude de respeito, de reverência. Quando alguém se converte ou nós estamos discipulando, nós vamos perguntar, meu irmão, por que você chegou atrasado? Por que você se vestiu mal daquela maneira? Por que você não levou a Bíblia? E por que você chegou e ficou com o celular lá vendo outras coisas? Por que você não estava ali já desde o início em atitude de oração, de reverência? Nós vamos, com amor,
exortar esse irmão, essa irmã, quanto à atitude que convém ali na presença de Deus. E a pessoa que é sincera vai aprender. A pessoa que gosta de Deus, ele vai entender essa situação, ele vai receber aquela admoestação. E isso é necessário ensinar, ninguém nasce com isto. O temor a Deus é o princípio de uma vida sábia e vitoriosa. Há crentes que vivem uma vida derrotada, não administram bem o dinheiro. Eles não têm temor a Deus. Primeiro tire o dízimo, meu irmão, seja correto. Depois pague dívidas para com outros. O que é seu, o que você vai comer, comprar, isso, se faltar, você adie a compra por mais um mês, para que você não fique inadimplente, não fique em dívida. Hoje, dívidas com os bancos, cartões de créditos, trazem multas e juros, que é falta de sabedoria, a gente arcar com isso. Quem é sábio não fica com dívida, não fica pagando multas e juros, porque isso é devorador, que está comendo as nossas energias. Ao invés de você pagar juros e multas, você poderia estar investindo isso em outra coisa. Às vezes é só esperar mais um mês, 2 meses, para você não ficar no negativo. Isso é sabedoria no administrar as finanças. Nós precisamos de sabedoria no comer. Quando você vai a um supermercado, antes do almoço ou antes do jantar, você vai com uma certa tolice, porque vai dar vontade, você está com fome, não almoçou ainda, vai dar vontade de comprar tudo e você, em geral, compra mais do que deve. É falta de sabedoria. Nós precisamos da sabedoria ao ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia na frente da televisão, com a televisão ligada? Isso não tem sentido. Você não vai conseguir ler a Bíblia. E assim por diante, em todas as áreas da vida, você está chateado com um problema da rua, você chega e descarrega aquilo em cima da esposa ou do marido. Isso não é sabedoria. O marido também está quente, você joga um assunto quente em cima dele, vai dar briga. Primeiro você deveria se acalmar, orar. Você está chateado com uma pessoa, com um vizinho, com um irmão na igreja, e quando encontra, a primeira coisa que você faz é desabafar em cima da pessoa. Isso é falta de sabedoria, porque não vai resolver. A palavra dura suscita a ira, a pessoa vai responder na mesma moeda ou pior ainda, e vai dar confusão. Sabedoria, ensinar a tratar com as pessoas, lidar com as coisas e estar na presença de Deus. O temor a Deus nos leva a uma vida sábia. Quando você administra bem as finanças, o dinheiro costuma sobrar e dá para tudo. A gente precisa dessa sabedoria. Busca a Deus com temor. Peça sempre a Deus ajuda para administrar o dinheiro, o tempo. Administrar o seu tempo, para você não perder tempo. Quantos irmãos estão arrasados porque eles gastam tempo demais no celular, não tem disciplina, e depois eles vão se entristecer, se aborrecer porque não conseguiram ler a Bíblia, ficam se condenando porque não conseguiram fazer o que deveriam fazer, e aí já estão cansados, têm que dormir, no outro dia já acordam azedos. Peça a Deus sabedoria para usar o celular, para administrar o tempo. Em tudo isso, Deus quer estar presente na sua vida. Tem que ensinar isso ao novo, desde o início da caminhada cristã. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aprenda e ensine aos outros também.